Capítulo 1. O advento da Fênix. A chegada da Fênix. Dinastia Dashun, Tiannu, ano 21. Era uma noite clara de luar e as estrelas cintilavam. Um relâmpago repentino sacudiu a área, e até mesmo os telhados do Palácio Imperial tremeram levemente. Apesar do estrondo, não caiu uma gota de chuva. Dentro do palácio, o supervisor do Conselho de Astronomia correu para o Salão Celestial e prostrou-se diante do imperador Tianwu. Vossa Majestade, houve movimentos nos céus vindos da direção noroeste. A Fênix chegou. O imperador Tianwu, segurando sua xícara de chá, estremeceu levemente. Noroeste. Com os olhos semicerrados, dispensou o conselheiro. Pensando bem, Minher deve retornar em breve. Outro raio caiu do céu limpo em direção a uma caverna na região noroeste de Dashun. Atingiu em cheio o cadáver de uma mulher, arremessando-a para o alto. Em meio a uma pilha de cadáveres, Feng Yuhang lutava para se sentar. Sua consciência ainda estava um pouco turva, mas depois de um curto período, finalmente recuperou a lucidez. Ao abrir os olhos, ficou assustada com a visão de inúmeros corpos. Caramba! Ela piscou os olhos e moveu um crânio que estava em sua perna. Observou o que a rodeava e ponderou: será que eu realmente morri? Ou não? Ela se lembrava claramente de estar em um helicóptero que explodiu a uma altitude em que a sobrevivência era impossível. Como oficial médica de alta patente nas Forças Armadas, ela conseguiu manter a consciência no momento do impacto. Ela tinha certeza de que havia morrido. Sem dúvida alguma, ela havia morrido. Ela havia morrido e depois reencarnado. Sobre a pilha de cadáveres, ela se levantou e esticou os braços e as pernas. No instante seguinte, uma enxurrada de memórias inundou sua mente. Seu nome era Feng Yuhang, tinha 12 anos e era filha da primeira esposa do falecido primeiro-ministro, Xian Shifeng. Há 3 anos, um ancestral da família cometeu um crime e a família foi exilada para uma terra desolada. Temendo as consequências, o pai rapidamente destituiu sua mãe, Yao Shi, em favor da concubina Xin Shi. Como se isso não bastasse, algum oráculo desgraçado apareceu e disse a Feng Yuhang: essa criança levará uma vida perversa. Se ela continuar a residir nesta mansão, chegará o dia em que o clã Feng poderá se fragmentar e dispersar. Assim, com um gesto de mão, o patriarca enviou Feng Yuhang, Yao Shi e o irmãozinho recém-completado de 3 anos, Feng Zihu, para uma pequena e remota aldeia nas montanhas do noroeste. Lá, eles teriam que se virar sozinhos. Meu Deus! Ela viu toda a sua vida anterior como se fosse um filme. Feng Yuhang então teve uma revelação. Eu fui transmigrado? Época diferente, idade diferente, mundo diferente, aparência diferente. A única semelhança era o nome. Não se preocupe, ela limpou as mãos e disse suavemente: eu entendi toda a sua miséria e sofrimento. Já que estou aqui, não deixarei que aqueles que a maltrataram vivam em paz. Resolverei essas dívidas com a mansão Feng da maneira correta. De repente, um suspiro suave lhe veio à mente. A voz de uma garota surgiu em seus pensamentos e disse uma única frase: obrigada. Sua mente estremeceu levemente, enquanto algo parecia dissipar-se lentamente. Ela deu uma risadinha. Parece que a dona anterior deste corpo estava muito relutante em morrer. Só depois de ouvir sua promessa, ela concordou em partir. No entanto, para um pai assim existir, para ter uma família assim, com esses tais laços familiares, é normal odiá-los. Ela sempre foi alguém que cumpria suas promessas. Desde que assumiu o controle deste corpo, a vingança era, naturalmente, uma necessidade. Feng Yuhang ajeitou seu vestido de materiais de má qualidade e o limpou. Usando alguns corpos como degraus, ela saiu da vala comum. Antes mesmo de ter a chance de observar o que a rodeava, ouviu uma voz humana.
Vender aquela garota para a casa da Flor Bêbada na capital da prefeitura pode render 50 moedas de prata. Contanto que consigamos concretizar essa venda, esqueça casar com essas desgraçadas. Terei dinheiro suficiente para casar com 2 moças. Que otimismo! Você tem coragem de casar com gente tão jovem? Mesmo que eu tenha que ir para a prisão com você, vou me assegurar de te denunciar ao governador. Ok, vou parar de fofocar. Você mulher fala demais. Feng Yuhan franziu os olhos. As memórias da dona original do corpo ressurgiram. Sua mãe estava doente, então ela ia a uma montanha próxima colher ervas medicinais. Foi emboscada e perdeu a consciência. Antes de desfalecer, olhou para trás e viu que o homem que a atacara era Wang Shugeng, da família Wang, chefe da aldeia de Kundong. Ela moveu-se habilmente em direção à posição das 8 horas atrás dela e aproximou-se sorrateiramente das vozes que se aproximavam. Escondeu-se. Rapidamente olhou ao redor. Ao avistar uma área densamente arborizada em uma colina, esgueirou-se para trás das árvores. Capítulo 2. Homem diabolicamente bonito. Agora não era a hora de agir precipitadamente. Feng Yuheng nunca fora excessivamente confiante, especialmente por ter acabado de chegar a este mundo. Além de algumas lembranças ocasionais provenientes da dona original do corpo, ela não sabia absolutamente nada. Além disso, tinha apenas 12 anos e uma aparência lamentável com braços e pernas finos. Não era tola o suficiente para querer lutar com unhas e dentes contra 2 adultos. Assim que se escondeu, ela avistou o casal se aproximando sorrateiramente da vala comum repleta de cadáveres. Feng Yuheng os observou atentamente e constatou a identidade dos oponentes. Eram de fato Wang Shuzhen e sua horrenda esposa, Xuxi. Os dois examinaram a pilha de cadáveres e perceberam que sua mercadoria havia desaparecido. Xuxi disse, ansiosamente, "Isso não está certo. Com certeza foi aqui que deixamos o corpo dela. Onde ela está?" Wang Shuzhen bateu o pé. "Ela não pode ter escapado, pode?" "Impossível. Essa dose de remédio foi suficiente para mantê-la dormindo por 2 dias e 2 noites. Como ela poderia acordar na mesma noite?" Wang Shuzhen ficou exasperado. "Então me diga para onde ela foi." Xuxi também começou a ficar frustrado. "Que benefício haverá em gritar comigo? Depois que ela desmaiou, nós 2 nos certificamos de dar a ela comprimidos de dormir. Você se certificou que fizemos isso, então por que a culpa recai somente sobre mim?" Wang Shuzhen ficou sem palavras e baixou a cabeça abatido. Sem se dar por vencido, golpeou um cadáver. Seguindo seu exemplo, Xuxi também começou a se enfurecer. Após ter acesso a mais relatos do proprietário original, Feng Yuheng finalmente compreendeu a situação. Ao que tudo indica, o casal nocauteou a dona original do corpo e a drogou com comprimidos de dormir. Eles esconderam o corpo na vala comum e voltaram no meio da noite para recuperá-lo. De lá, o levariam para a capital da província e o venderiam para obter dinheiro. Com isso, Feng Yuheng percebeu algo e tocou no rosto dela. Parece que a dona original era muito bonita. Ela se abaixou e pegou um punhado de pedrinhas. Os cantos de seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Com um estalar repentino dos dedos, uma pedrinha atingiu Xuxi na nuca. O som de uma voz enfurecida ecoou pela área. "Ah!" Logo em seguida, ela gritou. "Quem foi? Quem me bateu?" Wang Shuzhen parou e olhou para trás, na direção de Xuxi. Onde poderia haver pessoas? "Sim, alguém acabou de bater na minha cabeça." Enquanto conversavam, outra pedrinha voou e atingiu seu alvo entre as sobrancelhas de Wang Shuzhen. "Ah!" Ele também soltou um grito, mas antes que o grito terminasse, uma dor ainda maior irrompeu por todo o corpo. As 2 pessoas estavam apavoradas. A tocha delas havia caído no chão há muito tempo, incendiando rapidamente a pilha de corpos. "Vamos lá!" Wang Shuzhen recuperou o fôlego e puxou Xuxi, que estava sentada e paralisada de medo. Carregando-a, ele saiu do fosso com determinação. Infelizmente, ao chegar à beira do fosso, sentiu uma forte dor na perna e caiu de volta para o buraco. O corpo gordo de Xuxi, como uma bola, rolou para dentro do fosso onde suas roupas tocaram uma chama e pegaram fogo. A situação de Wang Shuzhen não era muito melhor. Suas roupas estavam infrarratos, sangue cobria sua perna e um pedaço de pele havia sido arrancado do lado esquerdo da face dele.
Feng Yuiheng jogou fora sua última pedrinha e limpou as mãos. Ela não ia mais se intrometer com os dois que finalmente tinham conseguido sair do buraco. Era o primeiro dia dela, seria melhor evitar matar pessoas, seria um mau presságio. Os dois correram para longe enquanto o fogo continuava a arder na cova. Feng Yuiheng virou-se para a sepultura, juntou as mãos e curvou-se. Do pó viemos, da terra à terra, ser cremado é melhor do que ser deixado à mercê dos elementos. Hã? O som de um grunhido suave veio de repente de trás dela. Isso fez com que os pelos de Feng Yuiheng se arrepiassem, pois ela não havia notado mais ninguém. Em vez de medo, ela se sentiu cautelosa, como o louva-a-Deus que persegue uma cigarra sem perceber o rouxinol atrás dela. Ao refletir sobre sua vida passada no século XXI, ela era a mestra tanto da medicina ocidental como da chinesa. Desde os 12 anos acompanhava o avô e convivia com os militares no quartel. Participava de treinamentos especiais faça chuva ou faça sol. Nunca recuou e começou a demonstrar uma percepção muito superior à das outras pessoas. E além disso, possuía uma sólida base em artes marciais. Realizou a sua primeira cirurgia aos 18 anos. Aos 25, já era uma oficial médica de alto escalão no Corpo de Fuzileiros Navais. Se não tivesse falecido aos 28 anos, suas conquistas teriam sido ainda maiores. Sem querer pensar no passado, Feng Yuiheng se virou na direção que ouviu o som. Um homem, ou, melhor, um jovem, no máximo, parecia ter uma vintena de anos e vestia uma túnica de brocado violeta escuro. Seus cabelos eram longos e bem penteados, seus traços pareciam esculpidos, seus olhos brilhavam com uma luz fria e o seu olhar era penetrante como de falcão à caça. Entre as sobrancelhas havia um pequeno desenho de lótus purpurino do tamanho de uma unha. Isso conferia aos seus traços já bonitos um charme diabólico. No entanto... Capítulo 3. Queimando até a morte juntos. Feng Yuiheng franziu a testa e cheirou o ar algumas vezes. O odor de sangue impregnava o ambiente. Percebendo que algo estava errado, ela olhou para baixo e viu que o jovem estava sentado numa esteira de palha, com as duas pernas esticadas à sua frente. Seus joelhos começavam a sangrar profusamente. — Quem é você? Perguntou ela cautelosamente. Dada a situação, aquele homem não representava perigo para ela. Como médica, ela podia afirmar que as pernas dele haviam sofrido ferimentos graves, não havendo necessidade de um exame mais detalhado. No momento, ficar de pé era absolutamente impossível. Ao ouvir a pergunta, o jovem bufou friamente e não respondeu. Mas com aquele bufão gélido, seus lábios formaram um leve sorriso que a encantou por alguns instantes. Feng Yuiheng estremeceu subitamente. Sua aura nobre e comportamento sedutor eram naturais. Apesar de seu rosto pálido e encharcado de suor e de suas pernas estarem em péssimas condições, sua imponência permanecia intacta. Ele parecia capaz de causar estragos. Se já viu o suficiente, vá embora. O homem, encostado num penhasco, respondeu friamente. Ele não havia esquecido quanto aquela moça do interior parecera apaixonada. Feng Yuiheng estava completamente irritada com pessoas que falam dessa maneira. Por que alguém deveria ir embora quando mandam que se vá? Melhor dar alguns passos em frente. Encontrando alguns tufos de grama, ela se sentou. Esta montanha pertence à sua família? Cavaram as estradas? Recuso-me a ir embora. O que você pode fazer a respeito? Depois de falar, ela lembrou-se de algo. Virou a cabeça, olhou para o lado e soltou uma risada. Agora quem precisa ir embora não sou só eu, você também precisa ir. Ela apontou para o enorme incêndio que consumia a vala comum. Do jeito que está queimando, este lugar logo estará completamente destruído pelo fogo. O homem virou a cabeça. No instante em que viu a chama, seu rosto empalideceu ainda mais, suas sobrancelhas se franziram rapidamente e a flor de lótus roxa se fechou. Sua mente estava confusa. Esquece. Feng Yuiheng não tinha absolutamente resistência a homens que se tornavam assim. Antes de ir embora, ela caminhou até o jovem. Eu te ajudo. Você consegue andar um pouco? O homem observou-a e examinou-a cuidadosamente. A garota tinha no máximo uns 20 e poucos anos. Seu corpo parecia tão magro e frágil que se quebraria ao menor toque.
De fato, sua performance anterior arremessando pedras fora impressionante, mas dependia de técnicas complexas. Seria realmente difícil contar com ela para sustentar o peso dele. Então diga alguma coisa. Ela usou a mão para direcionar o ar até o nariz dele. O fogo pode não ser grande, mas você não sente que o cheiro está ficando mais forte? As fendas na montanha guiam o vento. O cheiro que estamos sentindo agora é de cadáver queimado, carne humana queimada, queimada... Já basta. Ele não aguentava mais ouvir nada. Quanto mais ouvia, mais enjoado ficava. Tente puxar esteira de palha. Vamos ver se você consegue me tirar daqui. É tão ruim assim? Feng Yuiheng olhou para ele, sem entender nada. Ele queria que ela, uma garota desnutrida, puxasse uma esteira de palha com um homem adulto sentado nela. Que tipo de piada de mau gosto seria isso? Vamos ver. Ela se aproximou para cutucar as pernas dele. Para! Ele exclamou com raiva, desferindo um golpe violento. Com isso, ela foi facilmente derrubada no chão. A queda de Feng Yuiheng foi extremamente dolorosa. Ela encarou ele com raiva e perguntou: Você está doente? Se eu não estivesse doente, estaria sentado aqui? Respondeu ele naturalmente. Não queria te empurrar com tanta força, apenas usei mais força do que eu pretendia. Minha boa vontade foi confundida com más intenções. Feng Yuiheng decidiu deixá-lo em paz. Se não quer caminhar, então fique sentado aqui apreciando o aroma de carne queimada. Esta garota não vai te acompanhar. Ela virou-se, prestes a partir. De repente ouviu-se um grito de derrota por trás dela, seguido da exclamação: Espere! Aguente firme! Com muito esforço, ela finalmente conseguiu tirá-lo da fenda na montanha. Feng Yuiheng estava exausta. Ela não imaginava que os ferimentos das pernas do homem fossem tão graves, já que ele não conseguia apoiar o peso nelas. Enquanto a carregava e a arrastava, a perna dele bateu em uma pedra. O homem soltou um gemido abafado, mas não gritou de dor. Aos poucos, a raiva em seu coração começou a diminuir. Ela se lembrou de um camarada de vontade semelhante, de sua vida anterior. Mesmo com metade da perna arrancada por uma explosão, ele não emitiu um pio. Sigam por ali. O homem apontou. Não muito longe daqui tem um riacho. O vento sopra para o norte ao longo dele, então o fogo não chegará até ele. Certo. Feng Yuiheng cerrou os dentes e se esforçou ao máximo para continuar. O tapete de palha já está completamente desgastado. Aguente um pouco. Sem problema. Ele respondeu calmamente, como se não fosse problema dele. Feng Yuiheng ficou um pouco irritada e respondeu de um jeito um pouco precipitado. Quero te dar uma surra ainda maior, então não diga que não tem problema. Tão jovem e tão cruel! Ele virou a cabeça e olhou para a fogueira. Se você tivesse mais pedras na mão antes, será que aqueles dois teriam morrido queimados? Pá! Ela soltou e o deixou o homem cair no chão. Ela está insinuando que ele tem problemas mentais, enquanto ele está simplesmente dizendo que há algo errado com seu corpo. No entanto, eles usam a mesma formulação, queimando até a morte juntos. Capítulo 4. Farmácia pessoal. Você? Eu? E eu? Ela ficou muito irritada e apontou para as pernas feridas. Se você não tem intenção de perdoar aqueles que lhe fizeram mal, então não tem o direito de me acusar de nada. As más ações sempre são retribuídas na mesma moeda. Se eles não me fizeram mal, que mal me fizeram? Nunca antes ele havia sido tratado daquela maneira. Ela não se insinuava, nem tentava ganhar sua simpatia, nem demonstrava qualquer cortesia ou respeito. Ela tinha suas próprias ideias e não hesitava em retrucar com ousadia. Quando ele dizia algo, ela retrucava e o deixava sem palavras. Ao ver o rosto emburrado dela, com as bochechas inchadas a ponto de quase explodirem, a expressão irritada do homem rapidamente se transformou em um sorriso, enquanto seus lábios se curvavam levemente. Olhando para o riacho já visível, ele perguntou: Vamos? Feng Yuiheng sentou-se no chão. Não vou, estou cansada. Os dois, sentados lado a lado, observavam o fogo da vala comum diminuir lentamente. Parecia que quase não havia mais cadáveres para queimar. Nesse instante, algumas sombras dançavam sobre as rochas perto da fenda de onde tinham acabado de sair.
Pertenciam a duas pessoas que pareciam estar procurando algo. Feng Yuheng se levantou, os olhos brilhando enquanto observava ao redor por um instante. Então, olhou para a pessoa ao seu lado. Ei, eles estão procurando por você, não é? O homem respondeu. Por que eles não estão procurando por você? Como isso é possível? O semblante de Feng Yuheng tornou-se ligeiramente errático ao pensar nessa possibilidade. Minha mãe está muito doente e não consegue sair da cama. Meu irmãozinho tem apenas 6 anos. Os outros moradores da vila querem nos fazer mal ou evitar. Ela apontou para as sombras e ergueu uma sobrancelha. Seus lábios rosados franziram-se levemente e ela inclinou a cabeça enigmaticamente. Exalava uma aura de profunda sabedoria. Eles foram direto para a fenda da montanha. Com certeza sabiam que você estava lá. O jovem ergueu os olhos lentamente e observou a aparência distante, mas astuta de Feng Yuheng. Essa garota era extremamente divertida, realmente muito divertida. Interrompendo esse pensamento, ele ergueu delicadamente sua mão direita. Usando o indicador e o polegar, assoviou alto. Os dois rapidamente vieram em sua direção. Era um jovem acompanhado de um senhor de mais de 50 anos. O idoso carregava um kit de primeiros socorros nas costas, portanto, provavelmente era médico. O jovem vestia um traje preto completo e carregava uma espada na cintura. Era claramente um guarda-corpos. Ao ver o homem de brocado, soltou um suspiro visível e disse: como o jovem não foi encontrado, este subordinado temeu que algo tivesse acontecido. O guarda-corpos estendeu a mão para o velho ofegante e o puxou para perto. Este é um médico que encontrei na capital. Deixe-o cuidar dos ferimentos do jovem mestre. O homem de brocado acenou com a cabeça, lançando um olhar para o médico. Vou incomodá-lo. O velho enxugou o suor da testa e disse: não me atrevo. Dito isso, apressou-se para avançar para examinar os ferimentos. Só então o guarda-corpos fixou os olhos em Feng Yuheng. Ele franziu a testa e perguntou: quem é você? Um incendiário. O homem vestido em brocado respondeu por ela. Feng Yuheng ergueu uma sobrancelha. Qual dos seus olhos me viu iniciar o incêndio? Meus 2 olhos viram. Jovem mestre, suas rótulas estão quebradas. Essas poucas palavras atraíram as poucas pessoas que se interessaram em olhar para as pernas. O homem de brocado acenou com a cabeça. Eu sei, senhor. O senhor sabe como imobilizar ossos quebrados? O velho hesitou um instante e depois respondeu imediatamente. Sei como fazer, sim, mas é muito doloroso. Receio que uma pessoa normal não aguentaria. Este velho estava... Ele olhou para o guarda-corpos. Estava a caminho de visitar um paciente quando este menino me agarrou e me trouxe junto. Este kit médico só tem alguns suprimentos médicos comuns, não tem anestésico. Se não tiver anestesia, você pode morrer de dor, acrescentou Feng Yuheng friamente. O velho concordou. Além de colocar os ossos no lugar, primeiro precisa se raspar bem a carne da área. A área que este velho está examinando já está inchada. Estou preocupado. Ai, esta região montanhosa e deserta. Talvez deixar este irmãozinho te carregar e depois seguir este velho de volta para a clínica na capital. Não. O homem de brocado negou veementemente. Faça aqui mesmo. O velho torceu as mãos repetidamente. Não há anestésico. Esse tipo de ferimento este velho não se atreve a tratar. Capítulo 5. Quem é você exatamente? Feng Yuheng não queria continuar ouvindo a discussão. Com as mãos cruzadas dentro das mangas largas, sentiu um leve calor se espalhar enquanto acariciava o pulso direito. De repente, viu algo que não deveria ter visto. A farmácia particular que havia aberto na capital do estado. Uma farmácia de 2 andares que vendia medicamentos chineses e ocidentais. Também tinha à venda muletas, cadeiras de rodas e outros equipamentos médicos básicos. Não era diferente de qualquer outra farmácia do século XXI. Medicamentos novos, medicamentos especiais e medicamentos de uso diário estavam disponíveis.
A única diferença era a presença de medicamentos especiais usados pelo Corpo de Fuzileiros Marinhos e alguns medicamentos em fase de desenvolvimento. Feng Yuheng fez um teste e descobriu que conseguia facilmente pegar coisas na farmácia apenas com o poder da mente. Ela ficou momentaneamente chocada. Inconscientemente, moveu as pernas e saiu da farmácia. Uma descoberta tão estranha exigiria um local tranquilo e isolado para uma análise mais detalhada. No instante em que moveu os pés, uma súbita sensação de frio percorreu seu pescoço. Uma espada gélida veio diretamente em sua direção. Não se mexa. A voz pertencia ao guarda-costas. Feng Yuheng realmente não ousou se mexer. Esse diabinho beligerante é mesmo um dos servos do rei Yama. Embora ela conseguisse enganar os recrutas de um jovem mestre, esse sujeito impulsivo não era lá muito esperto. E a espada dele também não tinha olhos. Ela desviou o olhar para a espada gélida. Sua lâmina era tão afiada que cortava qualquer fio de cabelo que o vento soprasse em seu caminho. Peço desculpas, jovem senhorita. Independentemente de sua identidade, seu erro está em estar aqui e ver o jovem mestre da minha casa. Assim que as palavras saíram da sua boca, a ponta da espada golpeou, perfurando uma rocha. Eu, obviamente, não ficaria parada esperando a morte. No entanto, antes que pudesse dar um passo sequer, um som de din ecoou, seguido de um clã, quando a espada atingiu uma rocha e caiu no chão. Jovem mestre! O homem de brocado se voltou para o homem e ajoelhou-se. Por favor, acalme-se, jovem mestre! O homem de brocado acenou com as mãos. Ela é só uma menina, deixem-na em paz. Mas e se a notícia se espalhar? Baizé. O homem de brocado suavizou a expressão. Não quero me repetir. Sim. O guarda-costas, chamado Baizé, baixou a cabeça. Apalpando o ambiente, pegou sua espada, com medo de falar novamente. Feng Yuheng lançou um olhar rápido para Baizé, depois desviou o olhar para o lado, onde a velha médica impotente continuava a observar o homem ferido. Com voz solene, ela disse: Você deveria aprender mais com o seu jovem mestre. Se quer matar uma testemunha para silenciá-la, primeiro certifique-se de que ela não seja útil. Médica, essa profissão não é bem compreendida, nem transparente. Se houver algum deslize, um movimento acidental aqui ou ali, e ambas as pernas dele podem ficar completamente inutilizadas. Não ultrapasse os limites. Baizé vociferou, furioso. O homem de brocado soltou uma gargalhada. Tão sábia para uma menina tão jovem. Baizé, você pode aprender com ela. O que ela disse está correto. Jovem mestre! Não diga mais nada. Ele interrompeu o Baizé e olhou para Feng Yuheng. Vá para casa. Sua mãe ainda não estava doente? Feng Yuheng encarou-o por um tempo. Seus olhos não conseguiam desviar-se do lótus púrpura em sua testa. Afinal, por que mais se diria que um homem não deveria ser tão bonito demais? Com alguém tão bonito, é fácil para algumas garotas perderem seus princípios. Bem, deixe-me ajudar um pouco. Ao dizer essas palavras, Feng Yuheng se reprimiu mentalmente. Proteja sua identidade. Você entende o que isso significa? O mundo não gira em torno de uma só pessoa. Como você quer ajudar? O homem de brocado não lhe deu chance de se retratar. Feng Yuheng não olhou para ele, nem sequer fitou sua testa. Em vez disso, enfiou a mão na manga e usou a mente para pegar um frasco de spray anestésico. Originalmente não era um produto para venda em massa, mas sim específico para o Corpo de Fuzileiros Marinhos, para que cirurgias de emergência pudessem ser realizadas. Ela tinha levado uma caixa para a farmácia, com o plano de vendê-la a um preço alto. Quem diria que o ladrão que a roubou morreria antes da venda? Claro, primeiro precisamos aliviar a dor. Feng Yuheng balançou a garrafa na mão e olhou para o velho. Senhor ancião, o senhor presenciou tudo. Eles pretendiam me matar para eliminar qualquer testemunha e manter seu paradeiro em segredo. O velho já estava assustado, porém, ao ouvir suas palavras, perdeu a cabeça. Desabou no chão, tremendo.
Feng Yuheng olhou para o homem de brocado e disse: diga alguma coisa, uma promessa ou algo assim. Jure que não só não seremos feridos ou mortos, como também que o fato de eu ter ajudado não se espalhará. O coração de Baizé apertou com essas palavras. Ele perguntou: quem é você exatamente? Feng Yuheng sentiu-se particularmente impotente. Sou só uma menina de uma aldeia nas montanhas. Encontrei um excêntrico persa e me deu algumas coisas boas. Hoje, eu estou usando essas coisas boas para salvar o jovem mestre da sua casa, mas não quero que outros saibam que tenho essas coisas em minhas mãos. Entendeu? Baizé ponderou por um instante, depois acenou com a cabeça, dizendo: entendi. O homem de brocado fitou fixamente a garrafa em suas mãos, com um olhar inquisitivo, mas vendo que Feng Yuheng não tinha intenção de dizer mais nada, virou a cabeça para o velho e disse: senhor ancião, trate-me como uma paciente normal. Depois de me tratar, Baizé vai levá-la de volta para onde precisa ir. Não lhe farei mal algum. Será? Será que é verdade? Desde que os incidentes daquela noite não vazem, então é verdade. Não fiz nada esta noite. Saí para visitar um paciente e me perdi. Feng Yuheng sabia que não havia como verificar se uma garantia era verdadeira ou falsa. As únicas opções eram crer ou não crer. Ela não se preocupou em considerar se Baizé realmente escoltaria o velho de volta ou se o mataria no meio do caminho. De qualquer forma, primeiro precisavam tratar das pernas dele. Depois de cuidar das pernas, ela precisaria retornar à pequena vila. A mãe do dono original do corpo e seu irmãozinho a esperavam. Vamos começar. Ela não disse mais nada e ajoelhou-se parcialmente na direção do homem de brocado. Ela bem poderia aproveitar para rasgar o pano em volta do ferimento. Você tem álcool? Ela perguntou olhando para o ferimento. O velho abriu rapidamente seu kit de primeiros socorros e tirou uma garrafinha. Um pouco constrangido, disse: normalmente gosto de tomar uns goles, então sempre a tenho comigo. Isso não é um mau hábito. Feng Yuheng recebeu a garrafa e, sem qualquer constrangimento, começou a dar ordens. Baizé, vá até o riacho e traga água limpa. Baizé olhou para o homem de brocado, que acenou com a cabeça. Virando-se em direção ao riacho, ele partiu. Ao retornar, pegou um jarro quebrado de origem desconhecida, que estava meio cheio de água. Então o levou até eles. Feng Yuheng recebeu a água e, sem levantar a cabeça, ordenou: primeiro, lave o ferimento com água limpa e depois use álcool para desinfetá-lo. Vai arder, então aguente firme. Sem a mais mínima dúvida, o homem de brocado disse mais uma vez: sem problema. Ela piscou algumas vezes. Na verdade, a farmácia tinha álcool isopropílico, mas ela não tinha como pegar o frasco. A manga de uma roupa de criança não era tão larga. Além disso, tirar muitas coisas de dentro da bolsa levantaria suspeitas. Bem, vamos começar. Ela não disse mais nada e começou a limpar o ferimento cuidadosamente. Água limpa, álcool aplicado, desinfecção completa. Baizé encontrou um galho de madeira e deu para o homem de brocado morder. Feng Yuheng acenou com a mão. Não precisa. Leve embora. Manter na boca é sujo. Baizé não a ignorou e disse: raspar a carne e curar o osso não é tão simples assim. Eu sei. Ela agitou o frasco na mão até que estivesse pronto, apontou-o para os joelhos e borrifou. O som do jato de água junto com a névoa surpreendeu a todos. O homem de brocado demonstrou consideravelmente menos choque. Apenas seus olhos revelavam curiosidade. Os outros dois gritaram de susto. O que é isso? Baizé se levantou, ligeiramente em guarda. Com uma das mãos, segurou o pulso de Feng Yuheng e a impediu de borrifá-lo novamente. Que droga você usou no jovem mestre da minha casa? Um anestésico. Ela disse a verdade sem rodeios. Então, falou com o homem de brocado. Apalpe um pouco. Está começando a ficar dorme? Esse medicamento fez efeito muito rápido. A anestesia local levou no máximo alguns instantes para fazer efeito. O homem de brocado também ficou estranhado. Em um instante, ambos os joelhos começaram a ficar dormes. A dor passou rápida e desapareceu.
Além disso, o medicamento teve um efeito notável. Nas áreas onde havia feridas, a dor sumiu, mas nas áreas... Capítulo 6. Cirurgia. Ela poderia ter feito isso sozinha, e Feng Yuheng tinha certeza de que teria feito melhor. Mas ela precisava manter sua identidade em segredo. Precisava se lembrar de que era apenas uma menina de 12 anos. Apenas uma garotinha. O velho também se pôs a trabalhar. Tirou um bisturi de seu estojo médico e começou a raspar a carne morta do homem que vestia o brocado. A cada arranhão, o sangue escorria da ferida. Bai Zé chegou a franzir a testa enquanto observava. Feng Yuheng e o homem de brocado, no entanto, pareciam ilesos. Ela estava calma porque tinha plena fé em seu remédio, enquanto ele realmente não sentia nenhuma dor. Ele não pode deixar de olhar para o frasco de remédio mais algumas vezes. A técnica do velho também era habilidosa, e em pouco tempo, toda a carne morta havia sido removida. Bai Zé trouxe mais água limpa para enxaguar a ferida, e Feng Yuheng aproveitou a situação para borrifar o remédio novamente. Ao ver o remédio sendo borrifado mais uma vez, o homem de brocado não pôde deixar de sentir uma pontada de dor no coração. Não senti nenhuma dor, então poupe um pouco. Shhh. Ela o examinou rapidamente, e ele baixou a cabeça em silêncio. O velho, usando ambas as mãos, segurou as partes superior e inferior da patela. Sua voz soou: "Vou colocar os ossos no lugar. Depois que os ossos estiverem no lugar, vou enfaixar a área lesionada com bandagens medicinais. Tudo o que resta é descansar bastante." O homem de brocado indicou que entendia, então o velho não disse mais nada. Segurou firmemente os ossos com as mãos e de repente exerceu alguma força. Um estalo ecoou. Uma das patelas havia sido colocada no lugar. "Deixe isso comigo. Vá em frente e coloque a outra perna no lugar." Feng Yuheng, segurando um galho grosso, recebeu o kit médico do velho e começou a vasculhá-lo. O velho percebeu que ela entendia de práticas médicas, então não a impediu. Em vez disso, deu a volta e foi para o outro lado. O kit médico continha uma pequena variedade de ervas medicinais. Havia ervas comuns o suficiente, mas... Feng Yuheng estava inquieta. O ferimento era muito grave. Se apenas as bandagens medicinais fossem usadas, provavelmente não seriam suficientes. As condições naquela montanha eram péssimas. Era úmido e abafado, o que tornava a infecção muito provável. Esta era maldita. O que é a dinastia da Shun? Ela nunca havia visto em nenhum livro de história. Provavelmente também não haveria nenhum anti-inflamatório. Pensando por um instante, ela enfiou a mão direita na manga e tirou um pequeno pacote de antibióticos da farmácia. Esses antibióticos pertenciam originalmente ao exército, mas ela os levou de volta para sua farmácia em alguns sacos grandes com fecho hermético. Em seguida, os separou em 50 embalagens menores. "O que é isso agora?" perguntou Bai Zé, curiosa, sem mais duvidar dela. "Mesmo que eu te contasse, você não entenderia", disse ela, sem querer revelar muito. "De qualquer forma, isso só pode ajudar com o ferimento dele. Não há nada de errado nisso." Ela derramou um pouco de pó medicinal sobre o ferimento e o envolveu com um pano de algodão do kit médico. Em seguida, usou o galho como uma joelheira para mantê-lo firme. Com esse lado concluído, o outro joelho também estava curado. Repetindo os passos, ela enfaixou a outra perna. Com isso, ambas as pernas estavam tratadas e o velho finalmente soltou um suspiro. Tremendo levemente, ele olhou para o homem vestido de brocado. O homem ficou olhando para suas próprias pernas por um longo tempo. Só então ergueu a cabeça e agradeceu o velho. Em seguida ordenou a Bai Zé: "Escolte este senhor em segurança de volta para a capital da prefeitura." "E ele?" Bai Zé hesitou em deixá-lo sozinho e voltou seu olhar para Feng Yuheng. Ela só pôde se resignar a ficar. "Eu vou ficar e cuidarei dele." O velho acrescentou: "Basta me escoltar para fora das montanhas. Conheço as estradas lá fora." Bai Zé não disse mais nada e conduziu o velho rapidamente.
Somente depois que se afastaram um pouco mais, Feng Yuheng pegou o jarro graxado para buscar mais água. Ao retornar, ela tinha 2 pílulas brancas na mão. Tome isto. Ela entregou os comprimidos e a água para o homem de brocado. Ele, assim que os recebeu, engoliu os comprimidos, fazendo com que ela o encarasse sem expressão. Está preocupado que eu tenha lhe dado ponente? Ele resmungou baixamente. Um ponente tão bem feito, se eu comi, que seja assim. Depois de dizer isso, ergueu a mão à direção de Feng Yuheng. Deixe isto comigo. Hã? Respondeu ela distraidamente. Rapidamente se lembrando, entregou o frasco de spray. Ainda tem bastante. Para esse ferimento dá para usar mais 3 vezes. Ele olhou para o frasco em suas mãos e tentou imitar os seus movimentos. Olhando para o bico, Feng Yuheng a interrompeu rapidamente. Não aperte! E então instruiu. Veja, há uma pequena abertura aqui. Aponte para a área desejada e aperte para borrifar. Se você apertasse antes, o líquido teria respingado em seus olhos. Ele aceitou a lição. Obrigado. Os dois ficaram sentados ali, sem dizer uma palavra. O homem de brocado fechou os olhos e encostou-se a uma árvore. Era difícil dizer em que ele estava pensando. Feng Yuheng segurou o seu pulso direito e sua mente consciente voltou imediatamente para a farmácia. Na sua vida anterior, ela tinha uma marca de nascença em forma de fênix no braço direito. Quem diria que, após reencarnar, ela ainda estaria ali? Além disso, trouxe consigo a farmácia. A farmácia estava como ela deixara. O primeiro andar era dedicado a medicamentos ocidentais e remédios chineses com receita. Havia também uma parede com ervas medicinais chinesas. O principal atrativo do segundo andar era o equipamento médico simples. Escondidos ali, também havia alguns medicamentos não comercializados. A maioria deles ela havia obtido do corpo de fuzileiros. Ela também tinha colecionado alguns remédios milagrosos de todo o mundo. Entre os diversos itens organizados, havia uma mesa com os suprimentos médicos. Por exemplo, gaze, esparadrapo, algodão, álcool, iodo e coisas do gênero. Além disso, ela passava os seus momentos de descanso no segundo andar, onde havia um banheiro e uma chuveira. Havia até uma geladeira e um micro-ondas. A mesa continha seus itens de maquiagem mais usados. A gaveta ainda tinha alguns lanches. Havia também um porta-joias. Ela não costumava usar joias, e as que deixara na farmácia não valiam muito. A maioria era de prata, e havia sido comprada porque as achava bonitas, mas nunca as usava. Havia algumas peças de ouro, nenhuma com diamantes, mas havia uma com rubi. Esse tipo de coisa era extremamente comum, mas no momento era como voltar à Idade da Pedra. Ah, mas ela realmente tinha voltado no tempo. Feng Yuheng suspirou internamente. Inconscientemente, tinha pensado na queda do helicóptero, mas não queria se aprofundar muito no assunto. Ela sabia que não se tratava de um simples desastre. Suas teorias eram todas improváveis, mas ela não queria admitir isso. De qualquer forma, ela estava viva novamente. Quanto à farmácia estar acessível, ela ficou muito satisfeita. Suas especialidades na vida anterior eram apenas medicina chinesa e medicina ocidental. A medicina chinesa era uma arte ancestral transmitida pelas gerações. A medicina ocidental era produto de décadas de pesquisa combinadas com testes em combate. Se lutar em guerras contasse como uma habilidade, então ela poderia ser considerada uma profissional de elite. Pelo menos em combate 1 contra 1, ela poderia se igualar aos homens mais determinados do corpo de fuzileiros. Mas será que esse tipo de coisa seria útil nessa época? Algo lhe ocorreu de repente, e ela retirou sua consciência daquele espaço. Não muito longe, surgiu a sombra de uma pessoa. Ela olhou cautelosamente e o homem de brocado falou: "É o Baizé voltando." Feng Yuheng levantou-se e disse: "Já que seu povo retornou, eu irei embora." Ela fez o possível para que o catarro não escorresse, pois a montanha estava bastante fria. "É realmente injusto. Eu também tive a minha parte ao cuidar da sua perna. Mesmo assim, você não pediu para o Baizé me acompanhar." Então, sem esperar por uma resposta, acenou as mãos e continuou: "Estou brincando, mas..." E os olhos da menina brilharam.
Cuidei dos seus problemas. Você não deveria me dar algo em troca? Hã? O homem de brocado demonstrou um ligeiro choque, antes de esboçar um sorriso amargo. Que tipo de pagamento você deseja? Ela contou nos dedos. Não só ajudei a tratar o seu ferimento, como lhe dei 3 tipos de remédios, e ainda lhe dei o restante. Diga-me quanto custou. Relutantemente ele disse: sei que os medicamentos são avançados e difíceis de conseguir. O problema é que eu realmente não tenho essa quantia agora. Enquanto falava, tirou uma bolsa da cintura e a pesou com a mão. Há ao máximo 20 taeles de cebrada. Considerando que você mora nas montanhas, isso deve ser mais fácil de usar. 20 taeles? Ela pensou por um momento. Não conseguia calcular quanto valiam 20 taeles. Ele achou que ela estava pensando que não era o suficiente. Se nos encontrarmos de novo, não importa o quanto essa garota pedir, eu não direi não. Ela detestava esse tipo de expressão. Se nos encontrarmos de novo. Capítulo 7. Problemas em casa. Feng Yuan guardou os valiosíssimos 20 taéis e retornou à vila de Sipin. O valor dessa moeda foi recuperado de uma memória pertencente ao dono original do corpo. Em uma vila montanhosa, uma família de 3 pessoas consegue sobreviver por um mês com um tael de prata. Portanto, 20 taéis são realmente muito valiosos. O céu já estava bastante claro quando ela chegou à aldeia. No caminho de volta para casa, ela havia colhido muitas ervas medicinais e cogumelos, que embrulhou em folhas e cipós para levar consigo. Já que ia às montanhas coletar ervas medicinais, não podia voltar de mãos vazias. Seguindo o caminho percorrido em suas memórias, voltou para casa. Antes de chegar, sons altos ecoaram. Os sons de uma dona de casa gritando insultos, uma criança chorando e uma mulher implorando por perdão preenchiam o ar. Ela acelerou o passo. Como esperado, o problema estava em sua casa. Xuxi, que não havia sido queimado vivo na noite anterior na vala comum, arrastava uma mulher pelo braço para fora do pátio. Ao lado, um menino de cerca de 5 ou 6 anos chorava enquanto amparava a mulher que havia caído no chão. Xuxi cutou o garoto com destreza. Vaza, você tem que sair desta casa hoje mesmo. Quero retomar esta casa. Se quiser continuar morando aqui, terá que pagar 1 ano de aluguel. O corpo da mulher no chão estava extremamente fraco. Como poderia suportar ser arrastada daquela maneira? Ela se encolheu no chão e implorou amargamente. Por favor, esperem que Arren, nosso filho, volte. Mesmo que tenhamos que nos mudar, precisamos esperar que essa criança retorne. A Arren da sua família? Ela fugiu há muito tempo. Ouvi dizer que foi para as montanhas colher ervas medicinais. Já faz 2 dias que ela está fora. Se não fugiu, então foi devorada por lobos. Que outras esperanças vocês têm? Minha irmã não será devorada por lobos, gritou o menino bem alto. Minha irmã não será devorada por lobos. Arren não nos deixaria para trás. A mulher também refutou as palavras de Xuxi. Peço que espere mais um dia basta. Um dia não basta, quero que você saia. Xuxi levantou a perna, tentando chutar a mulher no peito. Mas antes que seu pé pudesse alcançar o alvo, uma dor súbita surgiu em sua panturrilha. Doía tanto que ela não conseguiu se manter de pé e caiu sentada. Os estranhos acontecimentos da noite anterior ecoavam na mente de Xuxi, pois algo semelhante acabara de acontecer. Eram ataques rápidos e repentinos que a machucavam e a assustavam. Ela não conseguia evitá-los mesmo que quisesse. Xuxi soltou um grito estranho. Uau, uau! Seus olhos se voltaram lentamente para fora do pátio. Lá, ela viu a garota que ela e o marido haviam jogado na vala comum. Ela congelou em choque quando a garota caminhou lentamente em sua direção. Irmã! Feng Yuan acabava de entrar no pátio, mas o garotinho se jogou em seus braços. Com o rosto coberto de lágrimas, abraçou-a com força. A irmã finalmente voltou. Disseram que não queria o Ruei nem a mamãe. Soluço. A criança começou a soluçar.
Seus bracinhos a envolveram com tanta força que chegaram a doer um pouco. Ruey, não se preocupe. Ela deu um tapinha nas costas dele, ergueu seu rosto abatido e olhou-no nos olhos. Seu coração disparou. Feng Zihui é irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe da dona original do corpo. Mas, por que ele era tão idêntico ao meu irmãozinho que morreu aos 6 anos em sua vida anterior? O coração de Feng Yuan estremeceu. Ao baixar a guarda por um instante, seu coração doeu profundamente. Naquele ano, ela tinha 10 anos e seu irmãozinho 6. Ele desenvolveu uma doença renal. A família Feng era muito conhecida na área de medicina chinesa. Tanto o pai quanto o avô estavam entre os melhores praticantes dessa medicina. Mas mesmo com essas habilidades das quais se orgulhavam imensamente, não conseguiram salvar a vida dele. Foi naquele ano que o avô a permitiu que desistisse da herança dos negócios da família para estudar medicina ocidental. Embora a medicina chinesa atue na raiz do problema, a medicina ocidental age mais rápido. Em situações de emergência, a medicina ocidental apresentou resultados visíveis imediatamente. Os efeitos da medicina chinesa foram muito mais lentos. Recuperando lentamente os seus pensamentos, Feng Yuan olhou para a criança aconchegada no seu colo. Uma sensação de pertencimento que não sentia desde que acordou na noite anterior invadiu seu coração. Esta era desconhecida. Será que ela não é a única? Então ela fixou os olhos na mulher no chão. Era a mãe da dona original do corpo. Yao Shi. Feng Yuan fez alguns cálculos mentais. Sua mãe, em sua vida anterior, havia morrido ao dar à luz ao seu irmãozinho. Com o passar dos anos, sua memória da mãe já estava se tornando cada vez mais vaga. Mas hoje, depois de esquecê-la lentamente ao longo de anos, ela viu Yao Shi. Então ela soltou uma risada. Graças aos céus, esta reencarnação foi realmente uma providência muito atenciosa. A Ren, percebendo que rir naquele momento era extremamente inapropriado, Yao Shi sentiu um leve pânico. Aconteceu alguma coisa? Puxando o irmão consigo, ela ajudou Yao Shi a se levantar. Enquanto tirava a poeira das roupas, sussurrou suavemente. Está tudo bem, mãe, não se preocupe. Com a Ren aqui, ninguém pode nos intimidar. Yao Shi finalmente relaxou. Sua Ren era uma garota com ideias próprias. Nos anos desde que fora expulsa da residência Feng, a Ren foi muito confiável. Se não fosse por ela, os 3 talvez não tivessem sobrevivido até hoje. Ela simplesmente achava uma pena que tão jovem tivesse que arcar com tanta responsabilidade. Ao ver as coisas que Feng Yuan havia trazido, as lágrimas brotaram dos olhos de Yao Shi. Mãe, não chore. Ela acariciou a mão dela. Em seguida, colocou a mão de Feng Zihui na mão de Yao Shi. Depois, caminhou até Xuxi e agachou-se. O ferimento da mão da senhora Xuxi não é leve. Enquanto falava, seus olhos se voltaram para o pulso exposto de Xuxi. Parecia que ela já havia recebido algum tratamento básico, mas as queimaduras ainda eram chocantes. Xuxi estremeceu e inconscientemente tentou se proteger com a manga. No entanto, isso roçou em sua queimadura, causando-lhe muita dor. Ontem fui às montanhas colher ervas medicinais e passei a noite lá. Mas por algum motivo ouvi um lamento, terrível. Parecia a voz de inúmeros espíritos inocentes. Como era mesmo? Ah, sim, espíritos que foram queimados injustamente. A voz de Feng Yuan era muito calma, mais direta. Era como se ela estivesse contando uma história. No entanto, essa história causaria muita pressão para algumas pessoas. Xuxi recuou apressadamente até soltar um grito de medo, levantando-se para escapar. No entanto, quando se levantou para correr, uma mãozinha a agarrou por trás. Xuxi perdeu o controle e se debateu, gritando bem alto. Me solta! Você é o espírito maligno! Você é quem deveria ter morrido injustamente! Graças às estrelas, Feng Yuan realmente morreu, mas o rei Yama não me aceitou. Essas palavras continham um significado oculto. Esse significado era que a Feng Yuan original já havia sido morta pelo golpe e pelo remédio. Para azar dela,
A Feng Yuan atual tinha ido passear no palácio do rei Yama e foi enviada de volta para essa era. Naturalmente, Xuxi não captou o significado disso, mas sabia que tinha cometido atos malignos. Além disso, os acontecimentos da noite anterior de fato eram anormais. Ela estava tão aterrorizada que não queria pensar no assunto. Originalmente, ela queria expulsar Yao Xi e Feng Zihui da vila de Sipi naquele dia, esperando nunca mais ver a família e esquecer o ocorrido. Não imaginava que Feng Yuan pudesse retornar. Há 1 ano atrás, minha mãe adoeceu. Do dinheiro que recebemos da família Feng, sobraram 50 taéis de prata. Minha mãe lhe deu tudo, mas esses 50 taéis só deram para comprar 3 remédios. Tia Xuxi, vamos cuidar bem dessas contas. Aquele remédio era extremamente caro. Xuxi não dava lugar para olhar Feng Yuan aos olhos. Essa garota costumava ser simpática. Ela não conversava muito com os outros moradores da vila. No pior dos casos, era antissocial. Mas por que hoje seus olhos estavam tão assustadores? Sem esperar por uma resposta de Feng Yuan, ela correu desesperadamente em direção à saída do pátio. As pequenas mãos de Feng Yuan não tinham a menor chance de mantê-la imóvel, mas ela também não desejava fazê-lo. Seu único objetivo era assustá-la um pouco, ao mesmo tempo em que lembrá-la de que não havia esquecido as maldades cometidas. Ao ver Xuxi fugir, Feng Yuan cutucou levemente os lábios e gritou em voz alta: "Seus filhos estão vendo também. Há retribuição nesse mundo, pode ter certeza." Ao ouvir essas palavras, a mente de Xuxi ficou ainda mais frenética, fazendo com que ela caísse com um baque. No entanto, ela não parou. Continuou rastejando em direção à sua casa. Antes que ela pudesse dar 2 passos, uma carreira de poeira surgiu de frente. A carreira passava em alta velocidade, levantando poeira e caindo nos olhos dos aldeões. Continuou até chegar a Xuxi. Capítulo 8. O mensageiro da mansão Feng. Ao ouvirem estas palavras, os olhos de todos brilharam com curiosidade. Yao Xi cambaleou alguns passos para a frente, tremendo e segurando a mão de Feng Yuan. "Mãe!" Ela olhou para Yao Xi. Parecia que ela se lembrava de alguma coisa. Olhando novamente para a carruagem, eis que a cortina se abriu, revelando uma senhora idosa. A senhora idosa podia parecer estar vestindo roupas comuns, como qualquer pessoa, mas os materiais usados para confeccioná-las não eram nada banais. Pelo menos para os moradores presentes, mesmo que economizassem a vida inteira, jamais conseguiriam comprar aquelas roupas. Feng Yuan vasculhou suas memórias novamente. No ano do casamento de Yao Xi, seu dote foi dado pela avó San. Quando Yao Xi e seus filhos foram exilados para a aldeia na montanha, ela ficou retida na mansão. Sem lhe dar tempo para refletir profundamente sobre isso, a idosa caminhou alguns passos até Yao Xi. Ela se ajoelhou sem rodeios. "Senhora, a senhora sofreu muitas dificuldades." Yao Xi sentiu que tudo aquilo era surreal. Ela não havia sido reverenciada nenhuma vez nos últimos 3 anos. Nem sequer tivera contato com alguém da família Feng. Em sua opinião, a família Feng havia condenado ela e seus filhos à morte, e depois os havia esquecido. E então, diante dela apareceu a vovó San. Seu primeiro pensamento foi: será que a vovó também foi expulsa da mansão? Lágrimas escorreram dos olhos cansados da vovó San. Não, eu não fui. Senhora, este velho criado veio buscar a senhora, a jovem senhorita e o jovem senhor para retornarem à mansão." Voltar para a mansão? Yao Xi não foi o único chocado. Feng Yuan e Feng Zihui ficaram momentaneamente atônitos. Feng Zihui foi o primeiro a perguntar: "Voltar para qual mansão?" Yao Xi rapidamente prosseguiu com sua própria pergunta: "Vovó, o que está acontecendo? Por que você veio para a vila de Xiping?" Vovó San segurou a mão de Yao Xi e falou emocionada, embora tremendo: "Senhora, jovem senhorita e jovem mestre, o 9º príncipe alcançou a vitória. O senhor e a senhora chamaram vocês para retornarem e prepararem o casamento da jovem senhorita. Senhora e jovem senhorita, por favor, entrem na carruagem e retornem à mansão."
A notícia repentina foi verdadeiramente chocante. Os três, mãe e filhos, ficaram tão chocados que ficaram sem palavras. Mãe, tenha cuidado! Feng Yuheng rapidamente se moveu para amparar Yao Xi, que quase caiu. Lutando contra a onda de emoções de suas lembranças, ela fez o possível para manter a calma. Esforçando-se para manter uma aparência serena, ela disse: "Isso é muito repentino. Nós três, mãe e filhos, não fizemos nenhum preparativo para partir. Vovó, por favor, espere um pouco enquanto arrumamos nossas coisas, então poderemos ir embora." Vovó San enxugou os cantos dos olhos e curvou-se respeitosamente para Feng Yuheng. "O nono príncipe retornará à capital em alguns dias. Por favor, sejam rápidas, senhora e jovem senhorita." Dentro da carruagem que balançava, Feng Yuheng estava exausta, pois a carruagem havia se movido incessantemente a noite toda. Ela fechou os olhos e se encostou na parede da carruagem para descansar um pouco. No entanto, nenhuma palavra dita por Yao Xi e Vovó San escapou de seus ouvidos. Desta vez, esta velha senhora assumirá a responsabilidade de trazer de volta a senhora, a jovem senhorita e o jovem senhor. Mas, para falar a verdade, tudo foi feito com a bênção do nono príncipe. Mas Yao Xi hesitou por um instante. A Heng está exilada na aldeia há tantos anos. Receio que o acordo matrimonial já não seja válido. É válido. É válido. Vovó San se alegrou ao mencionar o assunto. Se não fosse mais válido, como a mansão Fen poderia enviar este velho servo para trazê-la de volta? Você não sabe, mas esta velha senhora passou todos esses anos sonhando com o dia em que a senhora pudesse retornar. Vovó San conteve as lágrimas enquanto as enxugava. Feng Yuheng abriu os olhos e perguntou à Vovó San: "Já que ainda está em vigor, por que a mansão Feng ainda se atreve a nos exilar, mãe e filhos, para a aldeia na montanha?" Vovó San ficou parada e olhou fixamente para Feng Yuheng. Yao Xi rapidamente segurou sua mão e explicou: "Vovó não sabe que esses anos nas montanhas foram muito difíceis. Felizmente, a Heng, essa garota, havia lido alguns livros de medicina com o avô. Se não fosse por ela, nós três não teríamos sobrevivido. Sobrevivemos sim, mas a criança ficou cada vez mais fria." Vovó San acenou com a cabeça, olhando para Feng Yuheng novamente. Será que era só frieza mesmo? Por que ela sentiu um olhar penetrante nos olhos dela? Em todo caso, a jovem atual está melhor do que há 3 anos. A mansão Feng é um lugar implacável. Se ela ainda fosse a mesma garota fácil de manipular, não sobreviveria até o casamento. Nem esta velha senhora sabe. Rememorando a pergunta anterior de Feng Yuheng, a vovó San disse: "Na época, eu achava estranho. Já que a jovem senhorita estava prometida ao príncipe desde menina, por que a família Feng era tão ousada? Agora que penso, talvez a família Feng não imaginasse que o nono príncipe teria tanta influência." Que influência ele tem? Feng Yuheng estava muito interessada na noiva do proprietário original. A jovem senhorita talvez não saiba disso, mas há 2 anos, o nono príncipe foi nomeado grão-marechal pelo imperador e liderou uma campanha na fronteira noroeste. Recentemente, obteve uma grande vitória no noroeste. Agora, o nono príncipe retornará à capital em alguns dias. Foi assim mesmo. Feng Yuheng não perguntou mais nada. Fechou os olhos novamente. Analisando a situação superficialmente, parecia que a família Feng temia que o nono príncipe viesse cobrar suas dívidas. Só isso fez com que a família se apressasse em trazê-los de volta. Mas, pensando melhor, ela franziu a testa. Parece que a questão não era tão simples assim. A distância da fronteira noroeste até a capital era enorme. Mesmo cavalgando a galope dia e noite, levaria 20 dias. Feng Yuheng não conhecia a geografia da dinastia da Shun, mas ainda conseguia entender as direções básicas. A carruagem já havia viajado há quase 5 dias quando ela percebeu que algo estava errado. O caminho para a capital seguia diretamente ao norte, mas por que de repente viraram para o sul? Capítulo 9. Uma fuga por um pouco, por um tris.
Enquanto Yao Shi e Feng Jirui descansavam no fundo, a vovó Sun sentava-se ao lado deles. Temendo que eles superaquecessem, ela continuava a refrescá-los lentamente com um leque. Feng Yuheng confiava na avó Sun, mas não tinha nenhuma fé no motorista da carruagem, principalmente depois de ver como ele havia agredido Xu Xi na vila de Xiping. Ela tinha certeza de que ele não era uma boa pessoa. Vovó, fique na carruagem, vou tomar um pouco de ar lá fora. Acenando para a vovó Sun, Feng Yuheng afastou a cortina e saiu da carruagem. Ela chegou ao lado do cocheiro e sentou-se. O motorista achou que ela não sairia e ficou paralisado por um instante. Com um sorriso forçado, cumprimentou-a. Segunda senhorita. Essa era a hierarquia da mansão Feng. Acima dela estava uma outra irmã mais velha, Feng Chengwu. Foi exatamente essa pessoa que causou a queda de Yao Shi em desgraça como matriarca do clã e a subsequente ascensão de Shen Shi. Atualmente, ela é a verdadeira matriarca. Tio, deve ser muito cansativo dirigir o dia e a noite toda. Com o corpo ligeiramente recostado, ela se apoiou na carruagem, levou a mão direita à manga esquerda e acariciou a marca de nascença em forma de fênix. Do que a segunda senhorita está falando? Isso é trabalho deste velho criado. O motorista puxou as rédeas, sem perceber o tom estranho que Feng Yuheng havia assumido. A carruagem acelerou ainda mais. Feng Yuheng mordeu os lábios, dizendo: os servos da mansão Feng são verdadeiramente leais. Naturalmente. O motorista deu algumas risadas sem demonstrar qualquer compreensão adicional. Uma menina de 12 anos era absolutamente incapaz de suscitar qualquer dúvida. No entanto, muitas coisas frequentemente não se desenvolvem de maneira normal, como aconteceu com Feng Yuheng, que foi ignorado pelo motorista. É uma pena, disse ela em voz baixa. É uma pena que o servo leal não conheça o caminho. Se continuarmos assim, não chegaremos à capital nesta vida. Hã? O motorista só então percebeu e se virou para olhar para Feng Yuheng. O rosto, antes sério, começou a se distorcer. Seus olhos brilharam com uma luz cortante. Senhorita, o que a senhorita quis dizer com essas palavras? Feng Yuheng olhou para seu adversário, seus olhares se encararam, e a postura imponente daquela garota de 12 anos não se comparava em nada à do homem de quase 40 anos. Eu disse, esta estrada definitivamente não leva à capital. O motorista puxou as rédeas novamente. E então para onde vamos? Como poderia eu saber? Ela encostou na carruagem mais uma vez. Se você quer matar pessoas para eliminar testemunhas, precisa ser limpo e eficiente, e precisa também se certificar de que não foi descoberto antes de agir. A formidável mansão Feng não carece de especialistas. O erro deles foi nos subestimar demais, mãe e filhos. Enquanto falava, riu de maneira irônica. Por falar nisso, é realmente ridículo. Nem mesmo para minha morte, aquele tal pai se dispõe a me dar um oponente melhor. Você? O rosto do motorista estava completamente feroz. Embora sua identidade secreta tivesse sido descoberta e o alvo alertado, ele continuava acreditando que não havia como uma garota de 12 anos usar qualquer artimanha. Sem dúvida alguma, ela estava apenas blefando. Isso estava realmente o frustrando. Na pior das hipóteses, ele poderia simplesmente eliminar todos os passageiros do vagão e não seria um grande problema. Ele foi criado como guarda da família Feng. Ao chegar, recebeu a ordem sombria do primeiro-ministro Feng Jinhuan. Yao Shi e seus filhos não podiam, de forma alguma, retornar à capital. Deveriam ser eliminados no caminho de volta. Com relação ao contrato de casamento com o nono príncipe, este foi concedido pela família imperial para a filha mais velha da primeira esposa. Atualmente, esse título pertence à senhorita Feng Chengwu, a mais velha. Yao Shi foi destituída de seu cargo por esse motivo. O motorista deu uma risada fria. Não havia mais motivo para permanecer escondido.
Ele apenas estava um pouco curioso porque uma garota de 12 anos seria tão claramente ousada. Como você descobriu? Ele começou a perguntar, mas já segurava uma adaga na mão. Assim que ouvisse a resposta de Feng Yuheng, atacaria. Feng Yuheng também riu friamente, mas sua risada soava sombria e melancólica. Se você tivesse tratado Xu Shi com um pouco menos de brutalidade, talvez eu não tivesse desconfiado. Só isso? Não só isso. Ela apontou para suas mãos. Sua mão direita tem calos grossos. É evidente que você é alguém que sabe usar armas. Se você fosse motorista, o calo estaria no seu dedo indicador. Dito isso, Feng Yuheng não esperou que o motorista agisse. Em vez disso, tomou a iniciativa. Ela já tinha retirado uma pistola tranquilizante do tamanho da palma da mão de seu compartimento de armazenamento, que mantinha escondida na manga. O motorista sentiu-se atordoado pelo ataque inesperado. Feng Yuheng levantou-se rapidamente e, sem mirar, desferiu um golpe em direção ao pescoço dele. A ponta da espada atingiu o pescoço e o sangue espalhou pela sua manga e pela cortina da carruagem, fazendo com que os passageiros gritassem. Feng Yuheng agarrou as rédeas e chutou o motorista para fora da carruagem. Depois, com um sonoro "Ha!", a carruagem deu meia volta e seguiu para a capital. Durante toda essa jornada, os 4 estiveram fugindo para salvar suas vidas. Agora, estavam correndo para a capital. Agora, Feng Yuheng estava ansiosa para ver o senhor da mansão Feng. Ela realmente queria ver aquele pai cruel. Como seria exatamente aquela pessoa horrível? Capítulo 10. Inesperadamente, é ele. 20 dias depois, a capital estava à vista. Feng Yuheng finalmente relaxou. As terras controladas pela família imperial estariam muito mais seguras. A carruagem parou em frente aos portões da capital, e Yao Shi empurrou a cortina e olhou para fora, soltando um som de lamento. Feng Yuheng tirou um pouco da poeira do corpo dela e foi consolá-la. Mãe, não se preocupe. Chegaremos à mansão Feng em breve. Precisamos contar ao venerável pai o que aconteceu com o motorista. Deixe que ele nos ajude a encontrar os responsáveis. Feng Zirhui cerrou os punhos. Papai com certeza vai punir severamente os malvados. Vovó San assentiu com a cabeça. Já que um servo como esse foi enviado da mansão, o senhor certamente investigará todo a fundo. Mas Yao Shi, no entanto, acenou com a mão. Não podemos fazer isso. Acabamos de voltar, então não devemos causar problemas para o seu pai. O fato de termos conseguido retornar em segurança à mansão já é considerado uma grande sorte. Quanto ao motorista, diremos que ele caiu e morreu no caminho. O resto deve permanecer em segredo. Se o motorista era mesmo um ladrão, então temos muita sorte. Temo que quem não nos tolera seja o patrão do motorista. As palavras de Feng Yuheng fizeram Yao Shi e a vovó San franzirem a testa. Na realidade, todos haviam considerado as possibilidades, mas apenas Feng Yuheng falava quando queria. Vovó San, como criada, estava cheia de alegria por saber que a patroa de sua família poderia ter uma vida melhor. Embora Yao Shi não tivesse grandes expectativas para a mansão Feng, ainda assim esperava que o seu futuro fosse seguro e tranquilo. A questão do motorista era um espinho em seu caminho. Para evitar problemas, não tocaram mais no assunto. Precisariam enganar a si mesmos primeiro se quisessem enganar o inimigo. Mãe, lembre-se de que haverá momentos em que você terá suportado tanto que não conseguirá manter a calma e a compostura. Recuar nem sempre leva a um futuro melhor. Feng Yuheng lamentou que o temperamento de Yao Shi precisasse mudar, mas sabia que não podia forçar a situação. Nesse momento, ela ergueu os olhos e olhou ao longo da estrada pública. Tudo o que viu era um grupo de pessoas causando alvoroço. Eles haviam vindo pelo mesmo caminho. Em meio aos plebeus, havia um grupo que caminhava lentamente em direção aos portões da cidade. Havia um som de buzina que anunciava a vitória na cidade. Outro grupo de pessoas saiu por esse caminho.
Quando os dois grupos se encontraram, a estrada se liberou e as pessoas se deslocaram para as laterais. Havia aqueles que carregavam cestas de flores, quem carregava comida, quem carregava copos e quem carregava crianças com lágrimas nos olhos. Havia aqueles que se ajoelhavam e se curvavam em direção à procissão. Feng Yuheng olhou para a procissão, mas a visão da parte de trás estava obstruída. Uma carruagem florida se tornou o centro de uma formação protetora. A carruagem estava cercada por todos os lados por uma cortina azul marinho. 4 oficiais posicionaram-se nos cantos da carruagem e a escoltaram com semblante solene. Os plebeus continuavam a se ajoelhar em direção à carruagem. Ela ouviu inúmeras pessoas dizerem: "O 9º príncipe retornou vitorioso da guerra. Ter conseguido isso 2 anos antes do que o imperador ordenou, ele é truramente o nosso deus da guerra. Viva longa a sua alteza o 9º príncipe!" Todos na área se ajoelharam em um sono. A carruagem de Feng Yuheng surgiu repentinamente. Mas ninguém lhes deu ouvidos. O 9º príncipe vencera a guerra. Isso era um fato. Ela confirmara isso várias vezes ao longo do caminho. Todas as estalagens fervilhavam com a notícia. A boa notícia estava estampada por toda parte. Este evento feliz não parecia muito feliz. Deve haver um motivo para isso. Ela olhou de novo para a carruagem. Desta vez, seus olhos a inspecionavam com ainda mais atenção. Uma coincidência feliz aconteceu. Uma brisa suave afastou a cortina enquanto a carruagem passava. Por dentro, havia um rosto adornado com uma máscara dourada que cobria da testa até abaixo do nariz. Entre as sobrancelhas, uma pequena abertura permitia um vislumbre de um leve tom púrpura. Inconscientemente, Feng Yuheng se levantou de sua carruagem. Ela olhou fixamente para a janela enquanto o vento abria a cortina e a fechava novamente. O vento continuava a soprar. Ela levou a mão à barriga, sua respiração já agitada. Os 3 que estavam na carruagem também saíram. Ao vê-la assim, pensaram que era uma reação normal e não perguntaram mais nada. Mas, quando Feng Yuheng viu a lasca de púrpura, seu coração se encheu de turbilhão. Era ele.